Carta aos Hebreus, no capítulo 11. Amém? Bom, o tema dessa noite é fé, firme fundamento. Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso 10, nós vamos ler hoje. E eu acredito que nós possamos voltar nesse capítulo em alguma outra ocasião, em breve. Mas hoje eu gostaria de falar com você sobre o fundamento que é a fé na nossa vida. Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao 10, eu vou ler na NVI, e diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Pai, nós sabemos que a Tua palavra é viva e é eficaz. A Tua palavra é pura, Senhor. E a Tua palavra é um tesouro inesgotável. E a Tua palavra é uma palavra fiel. E nós, ó Deus, trememos e tememos, ó Deus, em proclamar a Tua palavra, para que a nossa condição humana, Senhor, não desvie, Senhor Jesus, a verdade que nela está escrita, que nela está revelada. Portanto, Pai, eu peço ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que tanto esse que fala, quanto aquele que ouve, Pai, nessa noite, possam ser, Senhor Jesus, pessoas, ó Pai, por onde a Tua palavra flua, na sua verdade, no seu poder, e possa trazer os resultados, ó Deus, para os quais ela foi nos enviada, Pai. Em nome de Jesus e com perdão dos nossos pecados, nós oramos. Amém. Fé, firme fundamento. O fundamento de alguma coisa, a fundação de alguma coisa, a estrutura de alguma coisa, é a principal parte de uma construção e de uma obra. Se uma obra tiver um bom fundamento, essa obra permanece de pé. Nós pregamos aqui há algum tempo atrás a respeito dos dois fundamentos.
alguém que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a sua casa sobre a areia. E a fé é um firme fundamento, a fé é algo inabalável, porque essa fé, irmãos, é uma fé que nós depositamos em quem pode cumprir as suas promessas. A fé que nós ensinamos, a fé que nós vivemos, a fé que nós pregamos, é a fé na palavra de Deus. Viu? Nós pregamos a fé na palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque através dos relatos da palavra de Deus, através dos relatos bíblicos, nós temos o testemunho daqueles que foram chamados heróis da fé. Os heróis da fé, eles estão aqui listados nesse capítulo 11, aqui no capítulo 11, aos Hebreus. E esses heróis, o que é um herói? O que é um herói? Um herói é alguém que se destaca por suas realizações, é alguém que se destaca pela sua coragem, e é alguém que se destaca pela sua renúncia. O herói é aquele que supera limites. E a palavra de Deus diz que existem, no capítulo 11 e no decorrer da Bíblia, heróis da fé. São pessoas que se tornaram notáveis pelos seus feitos. Por quê? Porque eles eram notáveis em si mesmos? Não, porque eles tinham fé naquele que tudo pode. Eles tinham fé num Deus inabalável. Eles tinham fé no Deus verdadeiro. De maneira que tanto eles foram heróis da fé, como você também pode ser um herói da fé. Você também pode ser uma pessoa que se destaque no seu tempo. Você não precisa ter as capacidades que outros heróis da fé tiveram na sua constituição pessoal, nos seus recursos financeiros, na sua condição social, na sua condição financeira. Você pode ser um herói da fé, sendo você quem você é. Porque Deus, Ele chama pessoas que dizem de si mesmos: eu não posso. Quem sou eu? Ele chama essas pessoas e faz dessas pessoas heróis da fé. E você pode ser um desses. E o que chama a nossa atenção na vida desses heróis da fé é que eles enfrentaram ameaças, eles enfrentaram riscos, e eles enfrentaram perigos sem ter diante deles, diante da sua vista, eles não tinham garantias palpáveis daquelas coisas pelas quais eles lutavam. Eles não tinham garantias visíveis. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Abraão saiu da sua terra, ele não sabia para onde estava indo. Deus fez promessas a Abraão, promessas assim que aos olhos humanos seriam impossíveis se alcançar. E eles enfrentaram situações terríveis por coisas que eles nunca viram, por coisas que eles jamais tinham experimentado. Então, a fé, ela tem a capacidade de nos dar essa certeza daquilo que nós esperamos. A fé, ela nos capacita a ver provas de coisas que nós não vemos. A fé, ela tem o poder, a fé tem poder de transformar a forma como nós vemos as coisas. Ela transforma o nosso entendimento, de maneira que aquilo que parecia loucura, aquilo que parecia impossível, para nós agora faz todo sentido. Vamos ver o versículo 3 desse capítulo 11. Pela fé, olha que palavra poderosa. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Olha o que a fé pode fazer. Ela pode fazer com que nós entendamos isso. E não adianta você querer explicar algo que só a fé pode fazer você entender para alguém que não tem fé. Sabe por quê? Porque ele não vai entender. Ele não vai entender
Porque é só a fé que te dá capacidade de entender essas coisas. A Bíblia fala que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é loucura para aqueles que se perdem. O Evangelho de Jesus Cristo é loucura para aqueles que perecem, porque eles não têm essa capacidade que a fé nos dá. E quando alguém age por fé genuína, Deus o considera justo e as suas ofertas são aprovadas por Deus. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Irmãos, o que nós estamos lendo aqui é que alguém que tem fé em Deus é considerado justo. Da mesma forma, Abraão foi justificado pela fé, e da mesma forma nós somos justificados pela fé. Veja só, irmãos, justo é um termo muito forte. Justo é um termo muito forte para ser aplicado a nós. Se você hoje fizer uma retrospectiva do que você fez hoje, ou essa semana, você vai perceber que você não foi muito justo em algumas coisas que você fez. Mas a Bíblia diz que aquele que põe a sua fé em Jesus Cristo, ele é considerado justo. Porque existe na palavra de Deus um princípio, que aquele que confia no Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que a justiça dele é atribuída a nós, e a nossa injustiça foi toda lançada sobre Jesus Cristo. E quando ele morreu na cruz, ele pagou pela nossa injustiça, e nós recebemos do Senhor Jesus a sua justiça. Não que nós sejamos justos, mas quando nós confiamos naquilo que Jesus fez por nós, a Bíblia fala que o nosso Deus, por uma ação legal, por uma ação soberana, ele nos considera justos. Hoje nós oramos aqui, na abertura do culto, aqui junto com os homens, junto com as mulheres, nós oramos pelas ofertas, e a palavra de Deus diz, ela nos garante que a nossa oração ela foi ouvida. A nossa oração terá a resposta. Por quê? Porque ela foi feita por um justo. Ela foi feita não por um homem que não peca, ou que não tropeça, ou que não falha, mas ela foi feita por um homem, por uma mulher, que foram justificados pela fé. Caim não foi justificado pela fé, porque as obras dele foram más. E ainda que Deus tenha dito para ele, Caim, se você fizer bem, vai ter aceitação para você também. Então, meu irmão, se nessa noite, você, analisando a sua vida, você percebe que algumas coisas na sua vida não estão de acordo com a vontade de Deus, não estão de acordo com essa fé que foi te dada, Deus te diz, olha, se você fizer direitinho, se você fizer conforme a minha palavra, vai haver aceitação para você também. Deus é um Deus maravilhoso, irmãos. Eu vou falar para você, se não fosse essas misericórdias de Deus sobre a minha vida, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse essas misericórdias do Senhor sobre a sua vida, você não estaria aqui hoje. Você está aqui hoje porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E ela te dá sempre a oportunidade de avaliar a sua vida, de confessar os seus pecados e permanecer firme na presença do Rei. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que nós fazemos, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas, desde as coisas pequenas até aquelas coisas maiores que nós fazemos,
para o Senhor Jesus, no reino de Deus, dentro da igreja, elas precisam ser executadas por fé. Se elas não forem executadas por fé, nós não estamos agradando a Deus. Nós estamos fazendo isso pelo nosso próprio esforço. Nós não estamos tendo fé no poder de Deus que opera em nós. Não estamos tendo fé nas promessas de Deus que estão trabalhando através da nossa vida, mas nós estamos confiando na nossa capacidade humana. E não foi para isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para que nós, estando nele, estando em Cristo, nós possamos dar frutos para a glória do nome do Senhor. Foi para isso que Ele não nos chamou, irmãos, para você fazer os seus truques de mágica. Não chamou você para você usar suas habilidades naturais, humanas. Não chamou você para construir a sua própria obra, para fazer o seu próprio plano. Deus nos chamou para fazer a obra dEle e para viver o plano dEle e a vontade dEle. E a gente só pode fazer isso se nós estivermos caminhando pela fé, ou seja, confiando nele. Então, irmão, na hora que você se levanta ali do seu descanso da tarde do domingo, para se preparar para vir à igreja, você precisa fazer isso por fé. Quando você sai da sua casa para vir à igreja, você precisa fazer isso por fé. Quando você entra aqui nesse salão de culto, você precisa fazer isso por fé. Quando você se ajoelha para orar, ou se assenta para orar, para interceder pelo culto, você faz isso por fé. Não é porque é uma obrigação, não é porque é um compromisso que você tem com as pessoas. Você faz isso por fé primeiramente. Depois disso é que você pode pensar no seu compromisso com as pessoas. Depois disso você pode pensar na direção do culto, quem está aqui liderando. Depois disso você pensa nisso. Mas primeiro, tudo que a gente faz na igreja tem que ser por fé. Sabendo que a única maneira que nós temos de agradar a Deus é através da fé. Você não pode agradar a Deus vindo à igreja. Você pode pensar assim: eu fui ao culto e agradei a Deus porque fui ao culto. Você veio ao culto pela fé ou veio ao culto porque você tinha gasolina no carro, o carro estava andando, você tem roupa para vestir e tem força nas pernas? Tudo isso é dom de Deus. E se você faz isso porque você acha que pode, você não está agradando a Deus. A Bíblia fala que nós temos que dar graças em tudo. Nossa capacidade de vir até aqui é porque o Senhor nos deu essa capacidade. Nós fazemos isso por fé. O alimento que nós recebemos hoje, nós não nos alegramos porque simplesmente nós temos o emprego e nós temos as pessoas que nos amam em casa, que preparam esse alimento. Nós recebemos esse alimento por fé, porque isso é dom de Deus, não vem de nós, mas é um presente de Deus para nós. Amém? Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, irmãos, Ele tem um plano para aquelas pessoas que têm fé. E o plano de Deus para as pessoas que têm fé é tirar essas pessoas dessa terra. É receber essas pessoas na sua glória. É um dia Ele voltar para colher o que Ele semeou aqui e tirar e fazer a colheita dessas almas que confiam nele e que têm fé no seu nome. O plano do Senhor é arrebatar aqueles que têm fé. Vamos ver o versículo 5 e o versículo 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus.
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus recompensa aqueles que buscam a Ele. Deus recompensa aquele que confia nele. Deus recompensa aquele que tem fé nele. E aquele que tem fé nele agrada a Deus. Aquele que faz todas as coisas para a glória de Deus, porque crê nele, esse agrada a Deus. Então, para você estar na lista, daqueles que vão ouvir o toque da trombeta, viu? Você hoje precisa viver por fé. Irmãos, toda vez que você for fazer alguma coisa, a Bíblia fala assim: façam tudo para a glória de Deus, coisas simples como comer e beber, façam para a glória de Deus. Isso demonstra que você tem fé em Deus, que você crê que Ele existe e que Ele é aquele que pôs comida no prato para você comer, é aquele que te deu uma cama para deitar, é aquele que te deu pernas para andar, é aquele que te deu braços para trabalhar, é aquele que te deu saúde para continuar caminhando. E mais do que isso, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se essa fé que habita em nós, nós a temos, nós temos por quê? Porque Ele mesmo nos deu. A fé é um dom de Deus. Fé, como a fé de Noé, é um dom de Deus. Noé, ele atendeu aos avisos de Deus com santo temor. Ele atendeu o aviso de Deus de coisas que ainda não se viam. Esta é a fé que nos faz herdeiros da justiça de Deus, isto é, uma justiça que, como Abraão, recebemos mediante a fé. Irmãos, pensa na situação de Noé. Noé vivendo num mundo onde a corrupção se alastrava. Noé recebe um chamado de Deus dizendo para ele assim: Noé, você vai construir uma arca. Não era um barco, era uma arca. Era um tipo de um caixote enorme. Ele vai ter divisões de andares e compartimentos. E era uma obra espetacular, era enorme aquela obra. Ela tinha dezenas e dezenas de metros de comprimento e dezenas de metros de largura e altura. Se não bastasse para ele ter que construir essa obra, ele estava construindo essa obra por quê? Porque Deus disse que ia mandar um dilúvio. Coisa que nunca tinha acontecido até aquele tempo. Nunca, aliás, nem chover não chovia. A Bíblia fala que era um vapor, né? Que subia da terra e que regava toda a planície. E ele chega pregando, dizendo assim: olha, eu estou construindo uma arca, porque Deus disse que vai destruir a terra com um dilúvio. Entrem nessa arca para que vocês se salvem. Eu penso o seguinte, irmão, que se nós estivéssemos ali escutando aquele velho dizendo isso, o que seria de nós? A gente pode até dizer que aquelas pessoas que ficaram para fora da arca eram loucas, porque nós conhecemos a história agora. Mas aquilo que aquelas pessoas viram era algo absurdo aos olhos humanos. De maneira, irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui. Se Deus não dá fé para você crer, você nem aqui você estaria hoje. Eu repito muitas vezes esse versículo aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. E isto não vem de vocês, é o quê? Dom de Deus. E se você crê hoje, se você crê naquilo que Noé pregou, se você crê naquilo que Moisés experimentou em ver o mar abrir, e se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é porque Deus te deu fé para crer. Você pode pensar
mil coisas a respeito daquelas pessoas que se perderam no dilúvio. Mas é bem provável que se você vivesse naquela época e não tivesse sido alcançado pela misericórdia do Senhor para lhe dar fé, você também teria perecido. Se você que está aqui hoje, se Deus não tivesse tido misericórdia de você e convencido você do pecado, da justiça e do juízo, você não estaria aqui hoje. Nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Nós não temos nenhuma, Deus não deve nada para nós. Se nós estamos aqui, se nós temos fé, é porque Ele nos deu fé de uma forma sobrenatural. Por isso nós estamos aqui. Por isso que eu digo para você, meu irmão, sabendo dessas coisas, você deveria botar o teu rosto no chão e dizer a Deus assim: eu te agradeço, Deus, porque o Senhor teve misericórdia de mim. Porque Ele nos chamou enquanto nós estávamos mortos. E Ele nos deu fé para crer. O que diz o verso 7? Tainá. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ele foi justificado pelo que, irmãos? Pela fé. A fé é sempre o canal da justificação do pecador. Em Romanos capítulo 1, versículos 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? É pela fé. Irmão, você está entendendo a importância de nós estarmos falando disso nessa noite? A importância da fé que Deus te deu, a importância de nós caminharmos pela fé, de fazermos tudo pela fé, porque sem essa fé nós não podemos agradar a Deus. Sem essa fé nós não podemos receber de Deus coisa nenhuma. Abraão, pela fé, obedeceu ao chamado de Deus e foi em busca de uma terra que receberia como herança, mas não sabia para onde estava indo. Abraão chegou a peregrinar pela terra prometida por Deus, porém vivia em tendas, porque sua expectativa não era este chão em que pisamos, mas numa cidade feita por mãos de Deus. Irmãos, é triste nós percebermos que tem muitos cristãos que estão esperando de Deus somente para essa vida aqui. É triste nós sabermos que a fé de Abraão, que é o nosso pai na fé, segundo as Escrituras, ela não é praticada por aqueles que se dizem filhos de Abraão, segundo a fé. O texto aqui, irmãos, é muito claro, quando diz que a nossa esperança, a nossa expectativa, não está nesse mundo, nessa terra. Que a nossa expectativa, como diz o versículo anterior que nós lemos, está o quê? Nós esperamos o quê? Na glória de Deus que há de ser revelada a nós. A nossa vida aqui, irmãos, ela é passageira. Por isso que nós insistimos nisso, que a nossa esperança não pode estar na sua saúde, no teu salário,
na tua casa, no teu carro, na tua esposa, no teu marido, não pode estar nisso, porque em algum momento isso pode faltar. Em algum momento você pode não ter isso. Em algum momento, irmãos, aquele marido bonito, charmoso e gentil, um dia ele não fica tão charmoso, não fica tão bonito e muito menos gentil. Um dia aquela bela esposa, romântica, carinhosa, pode ser que um dia ela não fique mais assim. Um dia pode ser que essa sua saúde de ferro ela lhe falte. Um dia pode ser que aquele salário daquela grande empresa, cuja possibilidade de falir é quase zero, ela pode faltar. Sim ou não? E aonde vai estar a tua segurança agora? Jesus falou o seguinte: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Porque quando ele vier, irmãos, ele vai procurar quem? Os fiéis da terra. Aqueles cuja esperança está unicamente nele, unicamente no Senhor. Você vê que você vê que Abraão, ele chegou à terra que Deus lhe daria por herança, mas ele não vivia, ele não construiu ali um palácio, ele não construiu ali uma casa com fundamentos de alvenaria, mas ele vivia em tendas. Ele, Abraão, seu filho Isaque e seu neto Jacó, eles viviam em tendas, porque dali, aquele povo, ele foi para o Egito. No Egito, o povo se multiplicou, para só depois voltar para aquela terra, 430 anos depois. Mas, olha só, irmãos, o que diz a palavra de Deus. Ao chegar ali na terra de Canaã, a palavra de Deus diz assim: olha, esse ainda não é o descanso do povo de Deus. Ainda resta um descanso para o povo de Deus, e não é na terra prometida, não é em Israel, não era na Palestina. O descanso para o povo de Deus era o descanso que o pai Abraão esperava. O descanso de viver em mansões arquitetadas, construídas, fundamentadas, estabelecidas por Deus. Então, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, se os teus sonhos em Deus são simplesmente sonhos terrenos para essa vida, eu quero alertar você que não é isso. Não é esse o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós é algo que vai além daquilo que os nossos olhos podem ver. A Bíblia fala que ninguém viu Deus. E os que estão aqui, alguém já viu essa cidade santa? Alguém já teve algum sinal de ver essas coisas acontecendo? Ninguém aqui viu. Mas é por isso que eu espero. E é por isso que nós esperamos. Irmãos, nós podemos concluir que a fé, ela não se apoia naquilo que nós podemos ver, ou qualquer evidência física, lógica ou intelectual que possa nos garantir aquilo que nós esperamos. Se você ler o livro de Hebreus mais para frente, você vai ver o seguinte, que o povo tinha vivido no Egito, e eles sabiam o que tinha no Egito. Eles sabiam que no Egito tinha o que, gente? Melão, alho, cebola. Eles tinham vivido aquilo ali. Só que eles estavam agora no deserto, onde não tem melão, não tem cebola, não tem alho, e eles só tinham duas opções, porque no deserto não dá para ficar, certo? Ou voltavam para o Egito, ou seguiam para uma terra que eles nem sabiam se essa terra era boa ou se ela existia mesmo.
Irmãos, e assim somos nós, hoje aqui. E eu digo para você que voltar para o Egito não é opção. Eu vou falar de novo, eu quero ver um amém sobre isso aí, tá bom? Voltar para o Egito não é a nossa opção. Amém? Nós estamos possivelmente passando por deserto, sim, porque Jesus avisou que nós passaríamos por aflições, mas que a gente teria que ter bom ânimo, que a gente deveria perseverar, que a gente deveria ficar firme. Por quê? Porque o nosso galardão, ele está garantido. Nós estamos firmes nas promessas do Senhor Jesus. Nós não vimos, mas glória a Deus que nós cremos. E se nós cremos, é porque Ele nos deu misericórdia sobre nós para que nós pudéssemos crer. Se nós cremos, Ele nos abençoou com fé para crer. E olha, se você quiser explicar, você não consegue explicar, mas nós entendemos. Cada um de nós aqui entende. Pela fé, nós entendemos essas coisas. E para finalizar, Mateus 6, 31 ao 34. Vamos ler juntos? Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Qual é a ordem do Senhor? Não se preocupem. Quando a gente fala de comida, de bebida, de vestimenta, nós estamos falando de coisas dessa vida aqui. E a Bíblia nos garante que Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Se Ele está dizendo que Deus sabe que nós precisamos, significa o quê? Que Deus sabe que nós precisamos. Amém? Você não precisa se preocupar em dizer para Deus que você precisa disso, porque a Bíblia declara que Ele já sabe disso. Ao contrário disso, o que ela manda a gente fazer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E que reino é esse? O que é o reino de Deus? Justamente a Bíblia fala que não é nem comida e nem bebida, mas é o que, gente? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. Eu vinha para cá pensando nisso. Que justiça é essa do reino de Deus? Irmãos, tudo o que Deus faz é justo. O que Ele fez no passado é justo. Quando Ele destruiu a terra com o dilúvio, o que Ele fez foi perfeitamente justo. A Bíblia diz que o amor de Deus é a essência de Deus. Deus é amor. Mas ela diz que também Deus é justo. Esse amor de Deus não caminha separado da sua justiça. Não caminha separado da sua justiça. E se nós, irmãos, estamos buscando essa justiça,
nós precisamos atender a tudo o que a palavra de Deus nos manda fazer. Por quê? Porque é justo. É justo que nós andemos em amor, é justo que nós andemos por fé, é justo que nós andemos por santidade, é justo que nós louvemos e adoremos a Deus, é justo que nós perdoemos uns aos outros, é justo que nós amemos uns aos outros, é justo que nós confessemos os nossos pecados, é justo que nós abramos a nossa vida para Deus sem medo dele conhecer o que tem dentro. É justo que nós digamos para Deus o que se passa no nosso coração, por mais sombrio, feio e tenebroso. É justo que nós busquemos a justiça de Deus, porque não tem compatibilidade uma fé sem a justiça de Deus. Então a Bíblia diz que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e ela nos faz uma promessa. Ela diz para nós: se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, você não precisa se preocupar com mais nada. Eu quero terminar aqui contando um breve testemunho que eu ouvi do reverendo Augusto Nicodemos. Ele teve um tempo na África do Sul, e ele visitou uma igreja ali na África do Sul, que tinha assim uma fama de ser uma igreja onde se podia ver ali a graça e a presença de Deus o tempo todo. Ele falou que era uma igreja muito grande, e que durante os cultos, que não eram cultos assim barulhentos, mas eram cultos sinceros diante do Senhor, ele dizia que as pessoas ali que estavam doentes no meio da igreja, elas eram curadas. Não tinha ninguém que descesse ali, impusesse as mãos. Não tinha ninguém que dissesse assim: ó, você que está aí, Deus está curando você. Não. As pessoas durante o culto, elas eram curadas. Então, irmãos, quando a gente fala de comida, bebida, vestimenta, nós não estamos falando só disso. Nós estamos falando de saúde física. Estamos falando de coisas básicas para a nossa vida. Ou será que a gente precisa mais da comida do que da saúde? Então é uma garantia que a palavra de Deus nos dá. Irmão, irmã, se você andar pela fé, como a fé de Abraão, que busca esse reino de Deus e não esse reino desse mundo, se você tem uma fé como a de Abraão, que sai sem saber para onde, mas porque confia naquele que te prometeu, você vai direcionar a tua mente, o teu coração, a sua vida, os seus planos e os seus projetos, baseados em quê? Baseados na fé que Deus te deu, não nessas coisas dessa vida, não nas coisas passageiras, mas nas coisas eternas. Você vai ter motivo para permanecer santo. Você vai ter motivo para permanecer puro. Você vai ter motivo para permanecer na presença de Deus, porque você sabe que aquilo que Ele te prometeu é muito mais do que essa vida pode te dar. Você não vai planejar a sua vida mais, tirando Deus dos seus planos. Você não vai fazer planos sem que Deus esteja neles. Você não vai fazer mais nada na igreja sem querer agradar a esse Deus. Deus quer isso para você, irmãos. Fazendo isso, nós estamos o quê? Agradando a Deus. Nós estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos. A Bíblia fala que Ele será o nosso amigo se nós fizermos o quê? O que Ele nos manda. Mas se nós não tivermos essa fé, nós somos iguais às virgens loucas. Nossa lamparina já apagou. Se nós não estivermos andando por fé,
nós não seremos reconhecidos na vinda do Senhor Jesus. Se nós não estivermos andando por fé, nós não seremos como Enoque, que andou com Deus e foi justificado pela fé, e Deus o tomou, Deus o arrebatou. Irmãos, quando Jesus voltar, eu quero que Ele me ache vivendo em fé. Eu quero que quando Jesus voltar, Ele olhe para mim e fale assim: aquele ali confia em mim, aquele ali crê em mim, aquele ali me agrada, aquele ali me serve, aquele ali, apesar dos tropeços dele, dos tombos que ele leva, quando eu falo para ele assim: levanta, ele ouve a minha voz e se levanta. Nós antes, irmãos, nós buscávamos só o que comer, o que beber e o que vestir. Essa era a nossa correria. Se nós alcançássemos isso, a gente caía de joelhos e falava assim: graças a Deus. Antes, quando a gente não conhecia a Jesus, não conhecia o Espírito de Deus, a fé em Jesus Cristo, não conhecíamos o papel de Jesus na nossa vida, a gente achava que era fiel, porque a gente pedia a Deus: Deus, me dá um dia abençoado, meu trabalho, minha casa, minha comida, minha roupa, e a gente recebia essas coisas e dizia assim: amém, obrigado, Senhor. Mas se nós fôssemos atingidos pela morte naquele dia, o que seria de nós? A Bíblia fala que quem busca essas coisas são os pagãos, são os gentios, são aqueles que não conhecem a Deus. Mas hoje, Deus nos deu fé para crer nele, e hoje nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Hoje já nós confiamos que estas coisas o Senhor nos dá por causa das suas santas promessas. E que você saia daqui hoje com uma visão diferente, que Deus tem para você algo que está além do que os seus olhos podem ver, e que é muito maior do que você espera para essa vida. Amém? Amém.